E aí, tudo bom? Ontem eu não pude fazer o diário de bordo porque eu tive um mal-estar e tive que me recuperar de forma ímpar. Ou seja, às vezes quando você se alimenta com algum produto numa viagem que você não espera, e eu estou tomando um cuidado extremo comigo mesmo, mas acho que me alimentei com um frango norteado de pimenta. Então acho que foi difícil, viu? Aí tive vômitos e tal, essa coisa toda, mas melhorei bem. Mas a questão do mal-estar foi muito interessante, eu fiquei refletindo sobre isso ontem. Eu tinha dito para a Agnes que era fundamental ela viajar comigo, porque se eu tivesse um mal-estar eu podia precisar dela e tal, mas eu ontem notei que no mal-estar você tem que sozinho vencer o seu mal-estar. Por quê? A pessoa que está lhe acompanhando, ela pode até lhe ajudar, lhe acalmando e tal, essa série de situações, mas só você sabe o que está acontecendo no seu corpo. Principalmente se você for diabético ou se for uma pessoa que teve 3 cânceres e tal. Só você pode curar você. Então, as próximas viagens que eu fizer sozinho, eu já sei que no mal-estar eu tenho que me curar. Você está entendendo? Então é importante você saber disso. Vou te dar um exemplo de uma pessoa chamada André Trindade, que foi para Nova York e teve pneumonia. Teve pneumonia e ele é uma pessoa solitária, é um grande amigo. Você pode ir no canal, tem um momento de vida no youtube.com/TV Cultura Alternativa com essa pessoa. Eu reputo essa pessoa como uma pessoa genial. E ela foi para o hospital, ficou solitária no hospital, sem saber falar inglês fluentemente, e se curou da pneumonia dela. Ou seja, ele estava, obviamente, por ser um viajante solitário, ele estava norteado de algum plano de saúde ou não. Isso eu não posso nem te dizer, porque se ele não tinha plano de saúde, aí é caríssimo, tá? Então, foi fundamental esse episódio de ontem para que eu pudesse perceber que só você sozinho é que tem que se curar. É essa a viagem que é feita. E eu, como pretendo viajar muito, e obviamente a Agnes não deve aguentar essa quantidade de viagens, eu vou ter que me curar sozinho desses mal-estares que são repentinos. E principalmente depois dos 60 anos, você pensa que você está comendo tudo certo. Eu nunca pensei que um frango norteado de pimenta iria me fazer mal. E depois que eu, vamos dizer, desculpe utilizar essa palavra, vomitei o frango inteirinho, eu melhorei completamente, como se eu não tivesse tido nada. Então é fundamental você saber que você tem que se curar. A única pessoa que vai curar você é você mesmo. Depois, antes disso, nós tínhamos ido num local chamado Chinelby. Eu não sei a pronúncia em inglês, Elisa. Elisa, sempre lembro de você quando eu falo inglês, porque eu me lembro muito de minhas algozes críticas, que eram a minha irmã, a Savitri, e a minha mãe, né, a Maria do Socorro, sempre na minha pronúncia do inglês. Mas eu sou um batalhador solitário. Então, Elisa, não sei se está certa a pronúncia, e eu sei que você não é minha algoz, minha filha, eu sei disso. Chinelby Redlands Winery and Brewery. Nós fomos nesse local porque existe um aplicativo chamado Eventbrite, que eu fiz matéria, está no culturaalternativa.com.br. E eu fui ver um show de música. Quando eu cheguei no local, o atendimento ele era indeterminado, ou seja, as pessoas não querem divulgar o espaço bem. E aí a Agnes já ficou chateada de cara, e a Agnes, quando se chateia, não tem volta. Você entende? Aí ela não se adaptou ao local. Eu ainda comi um hambúrguer vegano. Um hambúrguer vegano, e eu achei muito bom, um hambúrguer vegano. Agora, uma coisa que sempre tem aqui, sem parar, é a batata. Batata é uma coisa que não para, sabe? É como se fosse arroz, é como se fosse um acompanhamento ímpar. E eu, como diabético, não posso comer a batata. Comi algumas poucas, não comi o pão, né? E tomei água. Uma coisa que você, diabético, pode fazer nos Estados Unidos é a regular ou tap water, que aí você está salvo, você entende? E não cobra, tá? Essa água, ela é gratuita. No Brasil, você tem em Brasília, eu acho que em São Paulo, a água da casa, sabe? É mais ou menos nessa linha. Então, o atendimento não foi bom, mas a arquitetura do chinelo era bem bonita. E a parte de vinhos eu não bebo mais, então eu não posso lhe falar.
Mas eu, ao escrever a matéria, vi que são vinhos feitos com as frutas da região da Flórida. Mas é um local muito quente, então eu não sei como é que é a produção de vinhos aqui, se é uma produção reconhecida nacionalmente, mas fica a dica, tá? Schnelby Redlands Winery and Brewery, arquitetonicamente muito bonito e com atendimento muito ruim e um cardápio muito limitado, que não vai te proporcionar uma boa experiência, você que é apaixonado por vinho ou cerveja. Leia a matéria que vai sair hoje ainda no Cultura Alternativa. Depois, na volta, a gente foi seguindo. Um outro local que eu fui foi para uma feira hippie, uma feira alternativa, também por causa desse aplicativo, né? Eventbrite, que existia. Os outros dois eventos que eu fui não existiam. Quer dizer, eu acho que um deles existia, que era uma exposição de fotos, eu achei que era uma corrida de carros. Mas esse existia, era uma feira hippie pequenininha, numa praça de Homestead, e eu acho que valeu muito a pena, mas não tinha ninguém na feira. Aí a gente foi para o Schnelby e na volta a gente encontrou um estande de frutas e a nossa editora, que você aprecia tanto, Cultura Alternativa, ela é especialista em frutas, a Agnes. Aí nós encontramos esse estande de frutas do Robert. Vai sair uma matéria no culturaalternativa.com.br hoje ainda, fica de olho. Nesta segunda-feira vai sair essa matéria. E tem um mini zoo, um pequeno zoo de pássaros e de cabras, bodes e boi e vaca. E você pega uma folha, um produto verde, uma folha de alface ou qualquer coisa e fica alimentando os bichos. É muito interessante. Veja no culturaalternativa.com.br que tem imagens. E a Agnes ficou muito feliz depois da experiência ruim do Schnelby com esse estande de frutas do Robert, onde ela se sentiu muito bem. Eu te confesso que eu sou um leigo em termos de frutas, e a gente passava pelas fazendas da Flórida. A Agnes dizia: nossa, aquela planta, aquela árvore ali é da fruta tal, Eu não entendia coisa nenhuma, e ela achou que eu estava meio chateado, que eu não gostava desse tipo de passeio. De forma nenhuma. Eu achei bem interessante o passeio, mas eu sou um cara que não entende de fruta, então eu fiquei lá olhando e quieto, né? Legal que essa fruta é do, sei lá, eu tô chutando agora, é do saputi, é disso, é daquilo, eu não sei. Você tá entendendo? A única fruta que eu sei comer é maçã, deixa eu ver, banana, mexerica, laranja, mamão, melão. Acho que é isso, eu não sei mais nada de fruta. Então a Agnes conhece muito mais, os pais dela tinham um contato muito grande com frutas e gostavam muito disso, de plantas e tal. E foi muito legal o passeio para ela, e para mim foi um aprendizado. E quando eu aprendo, eu gosto muito. Momento de Vida com Yara Fers, eu vou gravar hoje à noite, vai pro ar ainda essa semana, com Dom Policarpo também, são escritores, e com o Thiago Vieira ontem não foi possível, porque ele tinha compromisso na escola dele, mas possivelmente a gente está fazendo esses programas que falam da vida das pessoas, dos sonhos, pesadelos, alegrias, tristezas, mal-estar, bem-estar, relacionamento, enfim, vai ser bem legal, que a gente não vai falar só de literatura ou de turismo ou disso e daquilo. A gente vai falar do momento de vida integralmente daquela pessoa. Então eu estou gravando esses programas, vai lá no canal youtube.com/TV Cultura Alternativa, tá lá o programa. Já tenho com o André Trindade, que eu te falei que ele se cuidou sozinho quando teve pneumonia em Nova York. Chave sem funcionar. Interessante, eu anotei isso porque aqui nos Estados Unidos, às vezes no dia que você vai embora do hotel, a chave já não funciona de manhã. Ou seja, ele já está te dando um toque assim, você vai sair hoje, então fique atento ao seu horário de saída. Não é uma descortesia com você, mas já aconteceu isso várias vezes em vários hotéis, então é uma coisa que você tem que estar atento. Aí você vai lá, pede para reativar a chave, porque você pode sair até 11. Num dos hotéis que a gente ficou, até, eu acho que foi no La Quinta, a pessoa bateu na porta e falou: vai sair só meio-dia? Aí eu falei: só meio-dia, era 10h30, eu tinha até meio-dia, ele já queria que eu saísse para arrumar o quarto para outra pessoa entrar. É assim, aqui é pai bola, tá bom? Memorial Day, a gente sempre viaja fora de períodos de feriados. E os feriados nacionais é fácil você detectá-lo através do Google, do Bing, desses buscadores todos.
A gente procurou para ver se tinha algum feriado nacional e não achamos o Memorial Day. A Agnes foi que fez essa pesquisa e a gente está enfrentando um feriado. E como a gente viaja por benefício, a gente só entra no avião se, enfim, se tiver vaga. Eu estou sentindo que a Agnes já está com vontade de voltar, ela tem a vida dela lá, né? Os exercícios, as coisas dela. Você está entendendo? Lá em Brasília. E eu acho que juntou isso com esse Memorial Day e a gente olha para a televisão, só tem notícia de os aviões estão cheios, aquela loucura. Você entende? E acho que tudo isso juntou com frango, com um monte de pimenta e eu passei mal ontem. Mas você tem que descobrir um caminho para você mesmo ficar bem da cabeça. Você está entendendo? Se você está aberto para viagens, você tem que ficar bem. Se a sua companheira às vezes está demonstrando para você que ela quer voltar, que ela quer isso e aquilo, você tem que descobrir um caminho para ficar bem. Você não pode somatizar, senão passa mal como ontem. Então o Memorial Day está acontecendo, mas parece que termina, a gente volta na quarta, dia 31. Vamos ver se a gente entra no avião, se chega dia 1. Eu ontem vi que ainda tem 32 vagas nos 2 primeiros voos que vão sair na quarta. Vamos torcer para a gente chegar. E o bolso, sim, ontem aconteceu um fato muito interessante no restaurante, que caiu a chave do meu bolso, que eu agora compro muitas roupas vendidas para pessoas que fazem acampamentos em montanhas e tal, que são roupas de um tecido mais leve. E caiu a chave do quarto do meu bolso. Eu me lembrei muito de um fato que aconteceu na França, quando eu estava sozinho, que estava bebendo um vinho, uma época que eu bebia bastante, e o meu passaporte caiu do bolso, e eu não achava mais o passaporte, eu fiquei sóbrio na mesma hora, mas estava exatamente ao lado da minha cadeira, tinha caído no meu bolso. E é uma loucura você perder o passaporte em viagem, então fique atento sempre aos seus bolsos da sua calça. E eu emagreci muito, se eu fosse mais gordo ia cair muito mais coisa do meu bolso. Mas veja que mesmo emagrecendo, vez ou outra cai alguma coisa do seu bolso. Se seu bolso tiver um fechiclé ou alguma coisa, vale a pena você fechar para não perder seu passaporte, sua chave do quarto, enfim, 1000 coisas que podem estar no seu bolso. Bom, esse foi o meu diário de bordo de hoje, que era para sair ontem, mas eu passei muito mal ontem, não pude publicar, vou publicar agora de manhã e no fim do dia hoje eu faço um outro diário de bordo, porque a previsão é que a gente pegue estradas muito congestionadas por causa do Memorial Day. Memorial Day é um feriado nacional em homenagem aos que foram à guerra. Eu vi até uma entrevista hoje de um senhor muito idoso na televisão falando do período que ele participou da guerra. É bem interessante essa valorização da história americana pelo próprio americano. Fica a dica, tá bom? É Anand Rao, aqui sou Anand Rao, editor-chefe do Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br, da TV Cultura Alternativa, youtube.com/TV Cultura Alternativa, do facebook.com/portal Cultura Alternativa e do instagram.com/cultura_alternativa. Nós estamos publicando todos os dias o diário de bordo. Esse foi o diário de bordo para sair ontem à noite, mas só saiu hoje por causa do mal-estar. E eu espero que hoje, no fim do dia, eu esteja super bem, que aí eu vou publicar o diário de bordo de hoje, se a gente pegou estradas congestionadas, como é que foi a entrada me parece que esse próximo hotel é o Comfort Inn, tá? Esse aqui é o Travel Lodge, muito bom hotel, tá bom? Fica de olho que eu vou estar sempre publicando material no Instagram, na TV Cultura Alternativa do diário de bordo, tá? Um abraço para você e muito sucesso!